bom dia, o Viva Bem está começando agora e até às 7 da manhã a gente vai ficar juntinho com o melhor conteúdo sobre qualidade de vida, porque o nosso desejo é que você viva bem sempre. Veja os destaques do programa de hoje. Quer mudar o ambiente da sala ou do escritório? O Viva Bem mostra que tipo de plantas você pode decorar e como cuidar de cada uma delas. E uma entrevista com o nutricionista André Paixão sobre alimentação adequada. Bom, você que está a fim de mudar um pouco o ambiente da casa ou do escritório, o Viva Bem vai mostrar agora que tipo de planta você pode usar em cada ambiente. E vamos mostrar também como cuidar de cada uma delas. Saiba que dá até para manter um pequeno jardim na varanda ou na área de serviço, sem que elas morram facilmente. Agora, Kate, dá uma opção para a gente em relação a ambientes externos. Olha, uma sugestão de plantas que nós podemos usar em ambientes externos são essas aqui, ó. A pata de elefante, como antes eu mostrei a mini pata de elefante, a gente também tem ela numa versão bem maior. Como eu falei, é uma planta de fácil adaptação, ela se adapta tanto à sombra quanto ao sol. Ou seja, se você utilizá-la ela no ambiente externo, ela vai se adaptar. Também tem o buchinho, que é uma planta de fácil cuidado. O interessante dessa planta aqui é que o buchinho, a maioria das pessoas não sabe, mas o crescimento dele é de 5 centímetros por ano. Ele não vai crescer nada além disso. O cuidado que as pessoas têm que ter com plantas externas, a maioria dos erros cometidos por pessoas é com relação na hora que for molhar as plantas, regar. Ou seja, nunca molhar uma planta dessa num período que esteja com sol pleno, um horário de 11 a 12 horas, porque elas sentem, elas acabam murchando. O horário exato para molhar as plantas ou é de manhã bem cedo, com um sol de 8 horas, ou então no período da tarde, a partir das 16 horas, aí sim. Mas nunca mesmo molhar as plantas num período de meio-dia, porque elas acabam sentindo bastante por causa do choque térmico. Agora aqui são plantas que podem receber a luz direto do sol. Podem sim receber. Elas aguentam inclusive sol pleno, de meio-dia, 1 hora, 2 horas. Plantas como a pata de elefante, o buchinho, que não tem só ele nesse formato, tem redondo também, aguentam a luz direta do sol. Não tem problema nenhum em elas ficarem em ambientes abertos. Outras sugestões também que podem se adequar à luz solar, podem ficar em ambientes externos, são plantas como essa daqui, que é o cróton, que quanto mais tempo ele passar no sol, mais bonito ele vai ficando, porque com relação à luminosidade direta em cima das folhas dele, acaba dando esse efeito, ele fica tricolor, vermelho, amarelo e verde, ele aguenta a luz direta do sol. Com relação à rega dessas plantas, é feita todos os dias, diariamente e naqueles períodos que eu já havia falado antes, ou pela manhã, às 8 horas da manhã, no horário que o sol não esteja forte, ou a partir das 4 horas da tarde, nunca naquele horário de 11 horas até 3 horas da tarde, porque a planta vai sentir. As folhas podem ser regadas também, porque às vezes a pessoa fica receosa de molhar a planta inteira e acaba regando só o pé da planta. Não. Essas plantas externas, as folhas podem ser molhadas completamente, não tem problema. Ela até gosta disso, de água direto nas folhas, pode molhar totalmente. As pessoas não devem molhar diretamente plantas que contêm flores, não devem molhar. As folhas até podem ser molhadas, mas as flores em si não, porque acaba murchando, acaba manchando a flor e com o tempo ela acaba caindo. Mas plantas que são apenas folhagens, elas podem ser molhadas diretamente na folhagem, no pé não tem problema nenhum com relação a essa rega. Essa aqui é outra sugestão, que é a iuca, que é uma planta que aguenta o sol pleno, ela pode ficar numa área externa, numa área de varanda também, de terraço, ela também se adapta. Se você utilizar ela no terraço, que fique meia sombra, ela vai se adaptar. Se você colocá-la na área externa, como nós estamos aqui, ela também vai se adaptar. A adubação desses vasos, dessas plantas, como são plantas maiores, é a cada 6 meses também. O adubo ele pode ser o adubo de gado, o adubo de palmeira, pode ser o adubo de carneiro. Com relação à rega delas é diária, sendo que naqueles horários de 8 da manhã até 9, 10 horas, ou então de 16 horas em diante. Troca de vaso de ano em ano, porque a proporção que vai trocando o vaso, ela vai crescendo e a raiz vai aumentando. Então a própria planta ela vai pedir para trocar o vaso.
Então, num determinado momento que as folhas começarem a ficar amarelas, ali ela já está precisando trocar o vaso. Porque tem cuidados que as pessoas precisam saber que não só é água, a planta ela precisa assim, de adubo, precisa de trocar o vaso. E outra coisa muito importante também que às vezes as pessoas não fazem, cometem esse erro, é com relação a fofar a terra. De vez em outro, ou a cada 2 meses, é bom fofar a terra, meter um aramezinho para fazer com que entre ventilação nas raízes das plantas. Não saia daí que no próximo bloco nós temos uma entrevista com o nutricionista André Paixão, que vai falar para a gente a respeito de alimentação adequada e os erros que você não deve cometer. E o Viva Bem sai do estúdio e vem encontrar o nutricionista André Paixão, que vai tirar uma série de dúvidas para a gente, principalmente para você que está em casa pensando naquela dieta brusca demais. E eu já querendo alertar vocês, tá? E o André Paixão vai dar essas orientações para a gente. André, tem algumas pessoas que querem emagrecer a qualquer custo, tá? E acabam buscando algumas alternativas, como aqueles shakes, como aquelas dietas bruscas demais, como a gente encontra na internet. Emagreça durante uma semana, emagreça tantos quilos em um mês. Tem que ter um cuidado maior. Quais são as consequências, né, para a pessoa que vai buscar essa dieta brusca demais? Certo. Toda dieta que é feita, ela promete a perda de peso, acontece realmente, mas o problema é a manutenção. E a manutenção desse peso adequado ao longo do tempo seria a procura de um profissional especializado, nutricionista, um educador físico também para aliar essa questão da alimentação com a atividade física. E a questão que a gente pode ressaltar aqui, a respeito dessas dietas muito bruscas, com relação à utilização de shakes, a maioria dos shakes eles têm a quantidade elevada de proteína. A utilização de proteína a longo prazo, ela pode ocasionar problemas nos rins. Muitos não sabem desse problema. Começam a usar, acham que vai dar o efeito mágico, que a gente fala, nutricionista não é mágico. E também a dieta também não pode ser feita de forma rápida. O ideal é que ela corra de 6 a 1 ano, porque o organismo ele precisa desse tempo para se adaptar. Ou seja, tudo seria mudar a rotina desse organismo para que ele se acostume com uma alimentação saudável, uma atividade física, rotineira. E isso seria a forma adequada. Esses shakes, eles têm até resultado, podem ter, mas ocasionando problemas no organismo. Então é importante conscientizar a população de que a questão da dieta em médio e longo prazo é o mais ideal e mais saudável para o corpo também, né, André? Com certeza. A utilização de uma dieta saudável, com longo prazo, com perca de peso demorada, porque o organismo se acostuma, aliando a atividade física, aumentando o consumo de frutas, verduras. Aí sim nós alcançamos o êxito nesse plano alimentar, no desejo do cliente, da pessoa que procura os serviços do nutricionista também. Agora, ainda falando dessa questão da perda de peso, é importante falar também das crianças. A gente sabe que cresce muito o número de crianças acima do peso e até obesas no Brasil. E como é que se trata? É mais difícil tratar adulto ou criança? Na verdade, a criança não é tão difícil de ser tratada. A dificuldade que a gente vai encontrar é justamente porque a gente tem que tratar a criança, mas não só a criança. A gente precisa fazer uma educação mesmo familiar. Por quê? Porque a família que oferta o alimento, é a família que está educando essa criança, oferta os primeiros alimentos, é ela que vai direcionar. Se eu ofertar alimentos bons, ou seja, eu vou ter uma boa alimentação, vou ter um futuro melhor para essa criança. Se eu ofertar alimentos gordurosos, ricos em sódio, aí sim, eu vou prejudicar a saúde dessa criança no futuro, que pode vir a ter hipertensão, diabetes, dislipidemias e etc.
Outra questão são pessoas portadoras desses problemas como hipertensão, a diabetes. Existem algumas pessoas que tomam a medicação normalmente, mas não têm o hábito, André, de estar consultando o nutricionista, de estar sendo acompanhado. Existe aquela acomodação mesmo do hipertenso, não tanto do hipertenso, mas do diabético, existe muita acomodação. Basta não comer mais açúcar, naquele pensamento dele, né? E fica naquela dieta somente do arroz integral, comendo uma coisa mais leve, mais uma saladinha e tomando a medicação normalmente. É importante que ele seja acompanhado por um nutricionista também, né? Com certeza. Esse acompanhamento vai se dar por quê? Porque a alimentação que a gente consome, geralmente, ela tem cerca de 70% de carboidrato. Carboidrato nada mais é do que o açúcar. Eles acham que só o consumo do açúcar mesmo, refinado, que é para evitar. Mas não, a gente tem que evitar o consumo de massas, como arroz, macarrão, farinha, que geralmente eles consomem bastante por estar tomando a medicação. Eles acham que só a medicação vai resolver. E não adianta. O ideal é aumentar o consumo de frutas, o consumo de verduras, a ingestão de fibras, aliado ao remédio e à atividade física. Aí sim o diabético pode viver normalmente, controlando a doença. Ótima orientação, André. Essa questão da hipertensão também, a questão do consumo do sal, é difícil orientar o paciente a deixar um pouco aquela comida temperada demais, deixar um pouco aquele sal? É um pouco difícil, sim. A gente tem algumas barreiras, inclusive não só do sal, porque a maioria dos alimentos industrializados, eles têm um processamento, eles têm adição de sódio, o que acarreta o aumento da pressão arterial. Não adianta só eu reduzir o sal e consumir muito alimento industrializado. Eu teria que fazer uma alimentação mais natural possível para que eu não consuma alimentos processados, que são ricos em sódio, ou seja, elevaria a minha pressão. E sim, aumentar o consumo de fruta, verdura e etc. Agora, a população tem um pouco aquele pensamento de que vou fazer aqui meu exercício de segunda a sexta, minha alimentação regrada de segunda a sexta, está tudo bem adequado, mas chega sábado e domingo, acaba se esbaldando aqui naquela alimentação pesada demais. Isso pode trazer consequências para o organismo também, né? Apesar de ter sido aí 2 dias do final de semana debruçado na comida inadequada, né, André? Com certeza. O ideal seria, como eu falei já anteriormente, seria a rotina do organismo. Por exemplo, se eu manter a alimentação todos os dias, de 5 a 6 refeições por dia, pouca quantidade, ingerindo líquido, que é indispensável, e não extrapolar em um dia, no final de semana, que geralmente a gente consome muitas comidas calóricas, ou seja, extrapola bastante. O ideal é que mantenha uma rotina do organismo mesmo. Bom, André, você falou agora há pouco um tema bem importante, que é a questão da hidratação. Estamos chegando num período chuvoso e as pessoas acham que só devemos tomar água, bastante água quando está muito calor, sol quente. E não existe essa disciplina, né, do cidadão em estar sempre se hidratando o corpo. Eu queria que você desse uma orientação e dicas, né, para essas pessoas para poder realmente se acostumar a tomar água com mais frequência. Certo. Vale lembrar que nosso organismo ele é composto de 70% de água, ou seja, a gente precisa dela todos os dias para estar realizando nossas atividades, o nosso pensar, tudo a gente depende desse líquido, certo? E o que a gente pode estar fazendo? O ideal é que a gente beba de 1,5 a 2 litros por dia. Geralmente os idosos eles esquecem e também não sentem sede, ou seja, é ideal que eles tomem água mesmo sem sentir a sede. Por quê? Porque aí não atrapalha o funcionamento de rins, mantenha o funcionamento do organismo de forma adequada, a água em si. Tá ótimo, André. A gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta no Viva Bem com outras orientações e dicas do nutricionista André Paixão. É um instante só. E o Viva Bem está de volta, estou aqui ao lado do nutricionista André Paixão, que vai continuar com algumas dicas importantes. E a gente vai chamar a atenção agora, André, sobre essa questão da alimentação desregrada, do horário. Isso pode trazer consequências também para o organismo. A pessoa está ali atarefada com o trabalho ou com outros compromissos, esquece de almoçar, ou belisca algum petisco, alguma coisa, deixa para almoçar só 3 horas da tarde, 4 horas, nem almoça. Isso é prejudicial para o organismo, não é?
Com certeza. O ideal seria a rotina alimentar, de 5 a 6 refeições de pequena quantidade, para o organismo se adaptar. Mas no caso da não adaptação, da não realização dessas refeições, por exemplo, tem que sair trabalhar, às vezes só lancha, não almoça, isso prejudica por quê? Porque o organismo está preparado para receber aquela alimentação. No momento que ele não recebe, a próxima que ele for receber, ele vai tentar captar o máximo de nutrientes dela, porque ele não vai ter aquela rotina, não vai saber se ele vai receber esse alimento de novo. Por isso muitas pessoas deixam de fazer certas refeições, acham que vão emagrecer, mas não, porque o organismo ele vai estar querendo captar mais, porque ele não vai ter essa rotina, ele vai saber, não, eu vou captar agora porque eu não sei que horas eu vou ter esse alimento de novo. E por isso acontecem as gorduras localizadas, o aumento de peso e etc. Então, o ideal seria ele fazer aquela alimentação, café da manhã bem reforçado, um lanchinho leve, um almoço meio-dia. Isso, o ideal de 5 a 6 refeições diárias. Não tendo que trabalhar, tendo que sair, o ideal é que leve o seu lanche, uma fruta, uma barra de cereal, para facilitar, para o organismo não ficar tanto tempo sem o alimento. Já ajuda bastante. Agora, em relação aos trabalhadores, nessa área, por exemplo, da construção civil, ou uma área bem mais pesada do trabalho mais braçal, a gente sabe que o tempo de almoço às vezes é curto demais, aí fica aquela correria para almoçar também, a gente não sabe também como é feita essa alimentação. É importante chamar a atenção dessas pessoas para que tipo de alimentação estão fazendo, que tipo de refeição estão fazendo, e a importância de ter assim, uma fruta para complementar a alimentação. Que dicas você daria para esse tipo de pessoas, trabalhadores mais braçais e que estão mais expostos a um desgaste físico? Certo. Geralmente, esses trabalhadores, pela dificuldade mesmo do serviço, eles têm cerca de 3 refeições diárias: café, almoço e jantar. E quando eles vão realizar, por exemplo, o almoço e o jantar, isso é geralmente em grande quantidade. Ou seja, eles tomam café, trabalham bastante e consomem o almoço em grande quantidade. Ou seja, cai naquela rotina que eu falei, que o organismo não vai saber quando ele vai receber o alimento de novo. O ideal é que os empresários, as pessoas, no local de serviço dele, façam um intervalo pequeno de 5 minutos, 10, como uma fruta e volte a trabalhar, para que o organismo também mantenha sua rotina diária de alimentação. Além disso, vale ressaltar que o gasto energético deles é bastante grande. Por isso que eles não engordam tanto. Por quê? Porque eles comem bastante, mas também gastam muita energia. Certo? Aí vale ressaltar isso. Você falou de reeducação alimentar, eu lembrei dessa questão de período escolar, os pais às vezes muito apressados, arrumam a lancheira da criança um pouco industrializado demais, né? Eu queria que você desse algumas dicas para os pais, principalmente, sobre essa questão dos alimentos industrializados e o que pode ser substituído. Certo. Com certeza, a maioria dessas lancheiras que vão para as escolas possui aquele alimento, a bolacha recheada, o refrigerante, devido à falta de tempo dos pais. O ideal seria um suco natural, sem ser de caixa, porque o de caixa apresenta sódio também, passa por processamento, é industrializado. O ideal é que seja um suco natural, uma fruta, uma barra de cereal, um pão, uma coisa mais natural possível. O importante também é a questão de educar essa criança a comer esse tipo de alimento, né? Porque tem criança que só quer saber de biscoito recheado. Uma forma lúdica também seria a questão de estar deixando a criança participar dessa montagem toda da lancheira, deixá-la brincar um pouco também com o alimento, né? Montar o seu próprio alimento para a escola, né? E tem essa questão também das cantinas, né? Aquela fritura, aquela coxinha, aquela bomba, aqueles pastéis. Tem que chamar atenção para isso também, né? Principalmente sobre essa questão da utilização do óleo. Certo. Geralmente aí tem que chamar a atenção das crianças, das famílias e também das escolas que permitem a cantina dentro da escola, certo? Aí teria que ter uma orientação, uma educação nutricional, tanto para os professores, para os pais, para as merendeiras das escolas, e assim nós poderíamos alcançar uma qualidade maior, tanto na alimentação dessa criança como da instituição que está servindo essa alimentação. Agora, André, eu queria chamar também a atenção um pouco das donas de casa. Algumas ainda têm o hábito de reutilizar o óleo de cozinha. Eu só fritei aqui um bifinho, o óleo ainda está tranquilo, ainda está limpo, vou utilizá-lo no outro dia. Os riscos da reutilização do óleo de cozinha. Certo. O óleo ele é feito para ser utilizado apenas uma vez. Por quê?
que ele atinge sua temperatura máxima, ou seja, na primeira fritura ele já atinge sua temperatura. E ele, com o passar dos dias, com o passar da utilização, ele cria certas substâncias que são até cancerígenas, tóxicas para o organismo, ou seja, a utilização prolongada desse alimento prejudicaria muito a pessoa, não no mesmo momento, mas sim o uso prolongado, ou seja, o futuro com certeza de obesidade, de acarretar câncer e etc. André, muito obrigada aqui pela sua participação. E eu já, para encerrar o nosso programa, o nosso Viva Bem, eu queria que você desse uma última dica, principalmente para as donas de casa que estão em casa preparando aquele alimento da família, para que realmente tenham uma vida saudável, uma vida de alimentação bem regrada, deixando aqui o seu último recado. Bom, gente, o recado que eu deixo é que vocês tentem fazer com que a alimentação de vocês seja o mais natural possível, a utilização de frutas, verduras, legumes, todos os dias, se possível, de 5 porções de fruta. Eu sei que às vezes é difícil devido à correria do dia, mas o ideal seria isso. E também vale lembrar que os idosos geralmente precisam beber bastante líquido, porque eles já perdem com o processo de envelhecimento. São algumas dicas que já ajudam bastante a melhoria da alimentação dessa pessoa, desses indivíduos. Bom, André, muito obrigada pela sua participação aqui no Viva Bem. E você que não acompanhou o conteúdo todo, a entrevista toda, você pode acompanhar na nossa página do Facebook. É só curtir TV Viva Bem, dá uma olhada no nosso conteúdo, compartilha, deixa sua sugestão e suas dúvidas, ok? A gente fica por aqui, o Viva Bem volta amanhã a partir das 6h30. Até lá!